Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Pio V e São Pio X, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então vamos agora para a segunda parte, do nosso catecismo. Então, vamos começar a oração. Terminamos o credo, então, aquele resumo das verdades em que devemos crer, contendo essas principais verdades. E agora, a segunda parte, então, que é a oração. Bem, lembremos sempre dessa frase de Santo Afonso, que nós vamos também rever ao longo dessa parte: quem reza se salva, quem não reza se condena. Subentendido até, quem reza bem se salva, quem não reza se condena, ou quem reza mal se condena. Então, como a gente falou lá no início, o catecismo não é meramente para um conhecimento especulativo, intelectual, teórico, mas para que a gente possa também avançar no caminho da santidade, da união com Deus. Inclusive, esse é o principal. Conhecer melhor a Deus para poder amá-lo e servi-lo mais profundamente e melhor. Então, tudo isso que a gente vai falar também aqui sobre a oração, não ver apenas no aspecto teórico, Nossa, que interessante, nunca tinha pensado. Não, então isso aqui eu tenho que aplicar para a minha vida. Bem, nós temos inúmeras definições de oração, dadas pelos santos ao longo dos séculos. Por exemplo, São Gregório de Nisa, a oração é um colóquio com Deus. O São João Crisóstomo, a oração é falar com Deus. O ainda Santo Agostinho, a oração é a conversão da mente a Deus com afeto piedoso e humilde. Ainda São João Damasceno, a oração é a elevação da mente a Deus, ou a elevação da alma a Deus. E ainda a oração é a petição a Deus das coisas convenientes. E finalmente São Boaventura, finalmente assim, nos nossos exemplos aqui. A oração é o afeto piedoso da mente dirigido a Deus. Bem, todas essas definições coincidem no fundamental, que é então essa elevação da alma a Deus. Bom, São Tomás, tomando essas definições, ele vai dizer que a oração é a elevação da alma a Deus para louvá-lo e pedir-lhe coisas convenientes para a salvação eterna. Então, a oração é a elevação da alma a Deus para louvá-lo e pedir-lhe coisas convenientes para a salvação eterna. Então, nós temos aqui alguns elementos. Primeiro, é esse da elevação da alma a Deus. Toda oração supõe essa elevação da alma a Deus e que inclua uma certa atenção. Uma oração que não tivesse essa elevação da alma a Deus verdadeiramente, por uma distração completa, por exemplo,
nem seria oração propriamente, né? Então, sem essa elevação da alma a Deus, não se pode falar de oração, né? Então, primeiro elemento, elevação da alma a Deus. Depois, para louvá-lo, né? Aqui nesse louvor a Deus, nós podemos incluir, né, a adoração, a ação de graças, né, o agradecimento e também o pedido de perdão. Nós vamos voltar logo em seguida para tratar das finalidades da oração. Então, elevação da alma a Deus, para louvar a Deus, que se inclui a adoração, ação de graças, pedido de perdão. E pedir as coisas convenientes para a nossa salvação eterna, né? Então, pedir, que é a nota mais típica da oração em sentido estrito, né? Num sentido estrito, a oração é para pedir algo a Deus. Então, elevação da mente a Deus, para louvar a Deus e pedir as coisas convenientes para a nossa salvação eterna, né? É isso a oração. Bom, voltando um pouco, quando a gente fala elevação da alma, né? Então, quer dizer, de todas as faculdades da nossa alma, né? A inteligência, a vontade, né? As paixões, né? Os afetos. Então, voltar tudo isso para Deus, para louvá-lo e pedir as coisas convenientes para a nossa salvação eterna. Bem, as finalidades da oração são 4, né? 4 finalidades da oração, assim como são também 4 finalidades da missa, né? Bom, a primeira finalidade da oração é a adoração. Preciso compreender bem o que é adoração, né? Hoje se fala às vezes adoração, o pessoal acha que é ficar lá diante do Santíssimo e parado e adorando, né? Não, adoração, propriamente falando, tem um sentido preciso, né? O que é adorar? É reconhecer o soberano domínio de Deus sobre todas as coisas e me submeter a esse domínio de Deus. Então, a adoração é reconhecer o soberano domínio, o domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas e submeter-me a Deus, né, com esse domínio absoluto que Ele tem. Então, a adoração propriamente dita é isso, né? Até por isso que a adoração é devida somente a Deus, que nenhum outro ser tem um domínio absoluto sobre todos os outros, né? Então, isso é adoração, que não é nem simplesmente uma confissão de que Deus é o soberano Senhor. Reconheço Deus como soberano Senhor. Não basta ainda como adoração, é preciso também essa disposição de se submeter a Ele como soberano Senhor, né? Então, é a oração de adoração, ou uma oração de latria, né? A adoração é latria, o culto de adoração, a latria é devido somente a Deus. Bem, outra finalidade da oração é a ação de graças, né? Uma finalidade eucarística, né? A finalidade de adoração a gente pode chamar de finalidade latrêutica, né? De latria. Então, finalidade de ação de graças ou eucarística, né? Agradecer pelos bens que recebemos de Deus, né? E que recebemos gratuitamente, né? Desde a nossa criação, né? Ou começando pela nossa criação.
Então, uma oração de ação de graças, para agradecer a Deus todos os benefícios que Ele nos deu e nos dá. Depois a oração pode ser também propiciatória, né, para pedir perdão dos pecados. Então, latrêutica, eucarística, propiciatória, para pedir perdão dos pecados, para implorar o perdão dos pecados. Pedir a Deus perdão pelas ofensas que cometemos, que fizemos para com Ele. E, finalmente, essa finalidade mais característica da oração, que é a petição, né? Ou a finalidade impetratória. Finalidade impetratória. Pedir as graças, né, de que precisamos para a nossa salvação, que são úteis para a nossa salvação. Então, essas 4 finalidades da oração, né? Latrêutica, eucarística, propiciatória e impetratória. Bem, com relação à oração, nós temos alguns erros, né, que surgiram ao longo da história, né? Por exemplo, os deístas e epicuristas, né, que afirmavam que Deus criou o mundo, mas depois o abandonou, né? Não tem mais nenhuma relação com o mundo. Então, para os que têm essa concepção, né, de que Deus criou o mundo e depois o abandonou, para eles a oração é simplesmente inútil, né? Deus não cuida das coisas desse mundo. Às vezes a gente até vê isso, né? Certas pessoas até bem intencionadas, né? Nossa, isso daqui é tão pequeno que Deus não está nem aí. Né? Não, claro, Deus sempre está aí. Deus governa todas as coisas, né? Das menores às maiores, né? Então, todas as coisas. Tem um domínio absoluto sobre todas as coisas, né? Não há nada que escape à providência divina. Querendo escapar de um modo, vai cair de outro, né? No domínio da providência divina. Então, os deístas e epicuristas, né? Bom, os epicuristas, uma corrente filosófica da antiguidade, mas que revive também, né? Ao longo da história, que colocava a felicidade plena nos prazeres sensíveis, né? Bem, além desses, nós temos também os fatalistas, os deterministas, os estoicos, os luteranos, os calvinistas, os árabes também. Não é que essas pessoas neguem a oração propriamente, né? Todos aqui, os protestantes, por exemplo, rezam. Mas qual é o problema, né? O problema é que na doutrina, né, dessas pessoas aqui, fatalistas, deterministas, estoicos, luteranos, calvinistas, no fundo existe uma negação da liberdade. Né? Então existe uma negação da liberdade, porque tudo já está determinado, a predestinação nos protestantes, por exemplo, né? A pessoa vai se salvar ou se condenar, independentemente dos seus méritos, o que faz da oração algo também irrelevante. Né? Bem, existe também um erro um pouco oposto, né? Esses erros aqui que a gente mencionou, eles negam o valor da oração, de um modo ou de outro. Existem também aqueles que creem que com magia ou outras práticas, né, ou simplesmente com a oração, podem mudar a vontade de Deus. Nossa, se eu rezar aqui, eu vou mudar a vontade de Deus e Deus vai fazer assim. Não, isso é impossível, né? Até porque vocês se lembram bem já né, do nosso credo já feito, né? Já estudado. Deus não muda, né? A oração não vai mudar a Deus.
A vontade de Deus não pode ser mudada. Aí a pergunta é, então, por que a gente vai rezar? Se a vontade de Deus não pode ser mudada. É simples, né? Deus, desde toda a eternidade, condicionou certas graças, e muitas graças, à nossa oração. Se a gente pedir, a gente recebe. Se não pedir, não recebe. Então, Deus condicionou desde toda a eternidade. Então, Ele não vai mudar. Isso já estava decidido desde toda a eternidade. Né? Então, desde toda a eternidade, Deus condicionou inúmeras graças à oração. A gente vê isso concretamente no Evangelho, nas bodas de Caná. Né? Bom, Nossa Senhora percebe então que os noivos estão sem vinho, né? E diz então para seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, vinum non habent, né? Não tem mais vinho. O Senhor vai dizer, minha hora ainda não é chegada, né? Mas Ele vai fazer um milagre de todo jeito, deixando claro que se não fosse o pedido de Nossa Senhora, não faria, né? Mas que desde toda a eternidade estava condicionado. Se minha mãe pedir, se Nossa Senhora pedir, eu faço. Se não, não. Né? E além disso também, né? Até um bom exemplo, porque muitas vezes as pessoas, Deus já sabe de tudo, então para que pedir? Né? Primeiro por causa disso, né? Porque Deus condicionou as graças ao nosso pedido. Depois nós vamos ver todos os benefícios que decorrem da oração, né? As virtudes, né? Por exemplo, a humildade, a confiança em Deus, que decorrem da oração. Então a gente não reza para que Deus conheça o que a gente precisa, não é isso. Deus já sabe, como Nosso Senhor sabia, que os noivos ali não tinham mais vinho, né? Mas a gente reza porque Deus condicionou graças ao nosso pedido, além de todos os outros benefícios que nós temos na oração, né? Então, por isso, né, que o Nosso Senhor vai dizer, pedi e recebereis, batei e a porta se abrirá, buscai e achareis, né? Bom, se pedis, então recebereis. Então é preciso fazer. É uma condição que Deus colocou para muitas graças, né? Bem, então, quais são esses benefícios, né, da oração que a gente acabou de citar que existem, né? Então, primeira coisa, né, a oração nos ajuda a reconhecer nossa dependência completa de Deus, né? Supremo Senhor. Então, nós recorremos a Deus ao rezar, reconhecendo justamente o seu soberano domínio, né? Ainda que não seja uma oração de adoração propriamente, ao pedir a Deus o que a gente precisa, nós reconhecemos nossa dependência completa dele, né? Então, primeiro benefício, nos ajuda a reconhecer nossa dependência completa de Deus, Supremo Senhor. Segundo, favorece a humildade. Ao rezar, nós reconhecemos quem nós somos, né? Que por nós mesmos não podemos fazer nada, praticamente, né? Ou, de fato, nada mesmo na ordem sobrenatural. Então, favorece a humildade, a nossa pequenez diante de Deus, né? Nos faz progredir na virtude, né? Bom, na humildade nós acabamos de falar, né? Na perseverança, uma das qualidades da oração para que ela seja eficaz é que ela seja perseverante, né? Que a gente não desista. Nos faz crescer também na confiança em Deus. Rezamos a Deus rezamos para Deus, né? Como para um pai. Então, nos faz progredir na virtude, né? Na humildade, na confiança em Deus, na perseverança.
Bem, a oração nos alcança de Deus a misericórdia ao rezar. Então, nós reconhecemos a nossa miséria, né? A nossa necessidade de ajuda, e Deus então vai nos tirar dessa miséria, né? Então nos alcança a misericórdia de Deus. A misericórdia é justamente que tira o próximo, tira o outro da sua miséria, né? Bem, a oração nos fortalece contra as tentações, né? A principal arma contra as tentações é a oração. Então, nos fortalece nas tentações, nos conforta nas tribulações. Nos auxilia, né, em nossas necessidades, quaisquer que sejam elas. E nos alcança a perseverança final, né? Então, essa graça de ir até o fim, ou de morrer no estado de graça e união com Deus. Perseverança final que nós só podemos alcançar efetivamente pela oração, pedindo a Deus, né? É muito importante pedir a perseverança final. Bom, se a oração é bem feita, ela nos leva também a uma respeitosa familiaridade com Deus, né? Que é nosso Pai. Então, uma respeitosa familiaridade com Deus. Então, inúmeros benefícios, né, da oração. A oração é um dos atos mais dignos, né, do homem. Na verdade, é um ato, a oração, que somente o ser humano e os anjos podem fazer, né? Deus, evidentemente, não reza. Vai rezar para Ele mesmo? Não é possível, né? A não ser que se considere a oração de um modo muito amplo, né? Claro, Deus conhece a si mesmo, ama a si mesmo, isso é oração, bom, tudo bem, mas não é disso que nós estamos falando simplesmente. E, evidentemente, os seres irracionais, né, vivos ou inanimados, não rezam, né? Então, se alguém até agora achava que o cachorro podia rezar, desculpa decepcionar. Então não, só é capaz da oração o ser dotado de inteligência. Então o ser humano e os anjos, né? Então é a oração dos atos mais dignos do homem, né? E justamente porque o eleva até Deus, né? E o coloca em colóquio com o Deus Altíssimo, né? A elevação da alma a Deus, né? Então, um dos atos mais dignos do homem. De forma, né, que a gente poderia dizer, nunca o homem é maior, mais grandioso e mais nobre do que quando está de joelhos, né, diante de Deus, para rezar. Nunca o homem é maior, mais grandioso e mais nobre do que quando está de joelhos diante de Deus. E essa é a verdadeira dignidade do homem, né? A verdadeira dignidade do homem, dignidade humana, não é sair por aí fazendo o que quiser, né? E sou livre para fazer o que quiser. A verdadeira dignidade do homem, conhecer, amar e servir a Deus, dobrar os seus joelhos diante de Deus, né? E é importante, não é? Inclusive, em particular, que os homens, sexo masculino agora aqui,
se convençam disso, ainda, muitas vezes, é uma concepção, né, de que rezar, ou quem reza mais, quem deve rezar muito, são as mulheres. Isso aí não existe, né? Todo mundo deve rezar e muito, né? Rezar o tempo todo e sem cessar, como diz Nosso Senhor. Então, o homem do sexo masculino, aqui especificamente, bom, a gente falou em geral, claro, mas também o homem do sexo masculino nunca vai ser mais viril do que rezando, colocando-se diante de Deus. Uhum. E muitas vezes, né, atualmente, na igreja, né, se fala de uma fé adulta, né, até o ponto, por exemplo, de ter que receber a comunhão de pé, porque é uma fé adulta, né? Não, ficar em pé é orgulho, né? Como o fariseu no templo, né, que rezava de pé nos primeiros lugares, né? Ao contrário do publicano, humildemente prostrado, pedindo a Deus o perdão. Então, não, dobrar os joelhos diante de Deus, em nenhuma situação o homem é maior, mais grandioso, mais nobre do que rezando, né? Do que dobrando os joelhos diante de Deus. Bem, a oração, ela é muito conveniente, como a gente acabou de ver, por todos esses benefícios, né? Porque Deus condiciona inúmeras graças à oração, ao pedido que a gente faz, mas ela não é somente conveniente, ela é absolutamente necessária para a salvação. Por isso que Santo Afonso vai dizer, quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, a oração é absolutamente necessária para a salvação. Primeiro, porque Deus nos obrigou a isso, né? Pegando simplesmente o Novo Testamento, né? Nós temos essas palavras claras, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 26, 41, vigiai e orai. São Lucas 18, 1. É preciso rezar o tempo todo e sem cessar. Claro que aqui num sentido um pouco já mais amplo, né, de oração, quer dizer, ter sempre a alma voltada para Deus. Então, Lucas 18:1 é preciso rezar o tempo todo e sem cessar. Mateus 7:7, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei a porta, abrir-se-vos-á. E bom, um parênteses aqui, é curioso, né, porque Nosso Senhor que diz, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei a porta, abrir-se-vos-á. E às vezes a gente não pede, né, ou tem medo de pedir muito. Não, a gente não deve ter medo de pedir muito, deve pedir com muita generosidade, né? Sobretudo que é de ordem sobrenatural, evidentemente, né? Na ordem da graça para a nossa salvação. Não ter medo de pedir abundantemente, né? As virtudes, né? Em última instância, a nossa santificação, o amor a Deus. Então, Mateus 7:7, pedi e recebereis, buscar achareis, batei a porta, abrir-se-vos-á. Também São Paulo, né? 1 aos Tessalonicenses 5:17, rezai sem interrupção. Rezai sem interrupção. 1 aos Tessalonicenses 5:17, ou ainda São Paulo, Colossenses 4:2, permanecei vigilantes na oração. Então, claramente, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos manda rezar, né? Os apóstolos também, e a igreja também nos manda rezar, ao menos nos obrigando a assistir à missa aos domingos e dias santos, né? É um modo da igreja nos obrigar a rezar. A igreja obriga também os sacerdotes, né, para que rezem o breviário, hoje chamado liturgia das horas, né?
No breviário tradicional, o padre reza os 150 salmos, né? Em uma semana, né? Na semana ele reza os 150 salmos, fora as outras orações que estão ali, os hinos, né? As orações propriamente ditas, os responsórios breves, etc. Bom, em média, né, no dia, no breviário tradicional, se leva em torno de 1 hora, né, para rezá-lo. E aí tem as 8 horas canônicas, né? Quando a gente fala horas canônicas, cada uma leva 1 hora, né? Então você tem que rezar 8 horas. Não. Horas canônicas é que você rezava em determinadas horas, momentos do dia, 8 vezes ao dia, né? Matinas, laudes, prima, né? Noa, sexta, a hora terça, né? Antes da noa, terça, sexta, noa, vésperas e completas. Então, a igreja obriga o padre a rezar. Atualmente, né? Na disciplina atual e na liturgia das horas, a coisa já é bem mais amena, né? Na disciplina tradicional, se o padre deixasse de rezar 1 hora menor, que eram 3 salmos, um hino, 3 salmos, responsório e oração, leva aí 5 minutos, né? Mais ou menos, já era um pecado grave que o padre cometia, né? Pecado mortal. Por quê? Porque é a oração pública da igreja que o padre faz, que tem um peso enorme, né? Uma oração pública, oração oficial da igreja, nós vamos ver depois. Bom, então só para mostrar que a igreja também nos manda rezar, ao menos nos obrigando a ir à missa, né, para todos os católicos, e os clérigos, né, em particular, obriga também a rezar o breviário. Mas ainda que não houvesse essas obrigações explícitas, né, nós, com a nossa própria razão, poderíamos perceber que devemos rezar e que é necessário rezar, porque a gente se dá conta que sozinho é impossível nos mantermos na graça, nos mantermos no bem, né, evitar o pecado. Então, com a nossa razão, a gente faz, sozinho é impossível. Então, eu preciso da ajuda de Deus, né? Então, a própria razão, posso reconhecer essa necessidade absoluta e, consequentemente, me dando conta e sabendo que sozinho é impossível, então sou obrigado a rezar. Por isso, quem reza bem, né? Entre parênteses, quem reza bem se salva, quem não reza se condena. Porque é impossível, e a gente viu que Deus condiciona inúmeras graças à oração. Então, nós não conseguimos ficar sem pecar, sem o auxílio da graça, e esse auxílio da graça nós conseguimos pela oração. Claro, né, que Deus dá muitas graças, ainda que a gente não peça. Bodas de Caná, mais uma vez, é um bom episódio histórico, né, na vida de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, para explicar a oração. Nas bodas de Caná, os noivos não pedem nada, até porque nem se deram conta, né? Nossa Senhora vai lá, intercede, Nosso Senhor faz o milagre, atendendo ao pedido de Nossa Senhora. Então, Deus faz isso, mas Ele dá muitas graças sem que a gente reze. Mas se a gente não rezar, não fizer a nossa parte, não vai ser também o suficiente, até porque muitas vezes a graça que Deus nos dá é justamente de rezar. Rezar já é uma graça que Deus nos dá. Bem, dentro disso, né, que a gente precisa do auxílio da graça e, consequentemente, pela oração, aquela famosa frase de Santo Agostinho que nós nunca devemos esquecer: Deus não nos manda fazer o impossível. Ao nos mandar fazer uma coisa, nos manda que façamos o que podemos e que peçamos o que não podemos. E Ele nos ajudará para que possamos. Então, Deus não nos manda fazer o impossível. Ao nos mandar fazer uma coisa,
nos manda que façamos o que podemos e que peçamos o que não podemos. E Ele nos ajudará para que possamos fazer. Então, isso aqui, primeiro, para mostrar que a oração é necessária, que a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho. E depois, bom, para a gente sempre lembrar também, quando alguma coisa parece muito difícil de ser feita, isso aqui parece realmente impossível. Não, Deus não nos manda fazer o impossível. A gente não consegue sozinho, talvez, mas com a graça dele, sim. Deus não é cruel, né? Não vai nos obrigar a fazer o impossível sob pena de pecado. Seria absurdo, né? Então Deus nos manda fazer o que a gente pode, o que a gente não pode, a gente deve pedir e Ele nos ajudará para que a gente possa fazer, né? Bem, uma citação do livro A Oração de Santo Afonso Maria de Ligório, né, no capítulo 1. Terminemos este primeiro ponto, concluindo de tudo o que dissemos, que quem reza certamente se salva, e quem não reza certamente será condenado. E assim, esse rezar, preciso lembrar mais uma vez, subentendido rezar bem. Nosso Senhor mesmo diz no Evangelho, né? Muitos disseram Senhor, Senhor, mas não os conheço, porque não rezaram bem. Nós vamos ver como rezar bem. Todos os bem-aventurados, então vamos lá, quem reza certamente se salva, quem não reza certamente será condenado. Todos os bem-aventurados, exceto as crianças, salvaram-se pela oração. Crianças até os 7 anos, né? Ao menos quando não tem uso da razão ainda. Todos os condenados se perderam porque não rezaram. Não rezaram bem, não rezaram o suficiente. Se tivessem rezado, não se teriam perdido. E este é e será o maior desespero no inferno. O poder ter alcançado a salvação com facilidade, pedindo a Deus as graças necessárias. Com facilidade. Por mais difícil que pareça ser para a gente uma determinada situação, um pecado a evitar, um sofrimento, no fundo, com a graça de Deus, pode haver até certa facilidade. Então, este será o maior desespero no inferno, poder ter alcançado a salvação com facilidade, pedindo a Deus as graças necessárias. E agora, esses miseráveis não têm mais tempo de rezar. Não podem mais rezar, não tem mais, nem querem, né, no fundo também. Bom, então, aquele que aborrece a oração, quando a gente fala que aborrece não é no sentido de sentir bem ou mal rezando, não é nesse sentido, mas aquele que é inimigo da oração, né, não se entrega à oração, quer dizer, não reza, ou reza muito pouco, tem um sinal claro de condenação. O não rezar, o rezar pouco, é um sinal claro de condenação. A experiência mostra claramente que se a pessoa não reza, vai se afundar no pecado. E depois vai ser muito difícil sair. Ao contrário, um espírito de oração, uma pessoa que reza, que procura rezar, que faz o esforço, né? Que se dedica à oração, ao menos procurando sinceramente o mínimo, né? Nós vamos falar o mínimo na vida de oração. Então, quem tem esse espírito de oração tem aí um bom sinal de salvação. Bem, então, essa primeira parte, né, da oração. E a pergunta que nós devemos fazer agora, tendo visto uma conveniência, né, uma definição de oração, a conveniência, a sua necessidade, também os benefícios da oração, a quem devemos rezar, né? Para quem devemos rezar. Bem, aí nós temos aqui duas possibilidades, né?
Se é para pedir diretamente alguma coisa a quem pode nos dar essa coisa, então, o destinatário vai ser Deus, né? Vou rezar diretamente para Deus, porque para Ele mesmo me dá, né? Mas eu posso pedir a Deus também indiretamente, né? Recorrendo à intercessão dos santos. Então, para os santos intercederem junto de Deus, para me alcançar a graça que eu peço. Então, em última instância, né, evidentemente, nossa oração se dirige a Deus, que é aquele que vai nos dar a graça propriamente, né? Quem nos dá a graça não é o santo, propriamente. Ele vai nos alcançar a graça que é dada por Deus. Bem, todas as nossas orações, né, de um modo ou de outro, devem estar ordenadas à união com Deus, né, à salvação eterna, devem estar ordenadas à glória de Deus. Tudo isso daqui somente Deus pode nos dar. Então, a oração, em última instância, é para Deus, né? Mas posso recorrer aos santos, né? Então, podemos e devemos recorrer aos santos e aos anjos que estão no céu, muito particularmente a Nossa Senhora, né? Que é medianeira de todas as graças. Bem, muitos hereges, ao longo da história, negaram a intercessão dos santos. Por exemplo, os cátaros, né, na Idade Média, a heresia de Wycliffe, que era um precursor do protestantismo, certo? E justamente os protestantes de modo geral. Quais são as principais objeções, né, ao recurso aos santos? Primeiro, eles vão dizer, nosso Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, né? Até na Sagrada Escritura. Sim, de fato, nosso Senhor é o único mediador de redenção. Ele é o único que nos salva. Ele é o único que restabelece a amizade entre Deus e os homens, com seus méritos, com a sua graça. Então, ele é o único mediador de redenção. Os santos e os anjos são mediadores de intercessão. Eles não vão operar a nossa salvação, como nosso Senhor fez. Eles vão subordinados a nosso Senhor Jesus Cristo, dependendo dos méritos e das graças de Cristo, nos ajudar. Então, não vai em nada contra o fato de nosso Senhor ser o único mediador de redenção, de todas as graças virem de nosso Senhor Jesus Cristo. Absolutamente. Bom, a segunda objeção, os santos não podem conhecer nossas orações. Parece um pouco piada, né? Bom, por quê? Os santos estão no céu com a alma deles já. O que quer dizer que eles estão no céu? Que eles veem Deus face a face. Que eles conhecem as coisas no verbo. Então, basta Deus lhes dar a conhecer as nossas orações. Não existe nenhuma dificuldade nisso. Até é importante compreender, né? Quando a gente reza aqui, sei lá, São Pedro, Santa Rita de Cássia, né? Não é que o santo está aqui ouvindo, né? Não, é Deus que conhece todas as coisas, conhece a nossa oração
e vai apresentar a nossa oração ao santo, né? Quer dizer, o santo vai ver a nossa oração no verbo de Deus, né? Que ele está vendo face a face, na visão beatífica. Não é também que o santo conheça tudo, tá? Quando está no céu, né? Ele não é onisciente, ele conhece aquilo que Deus lhe dá a conhecer. Então, nada impede que os bem-aventurados conheçam os nossos pedidos. Eles que estão já na glória eterna, né? Vendo Deus face a face. E nada impede que eles nos ajudem, né? Que bom, se eu estou no céu, eles têm um amor a Deus perfeito, consequentemente um amor ao próximo perfeito. Então o amor também é nosso. Então vão nos ajudar, né? E querem nos ajudar. Então, se a gente pede uns para os outros aqui, né? Reza por mim, né? Lembra de mim na oração, etc. Rezemos uns pelos outros. E a gente faz isso por caridade, quanto mais os santos e os anjos que estão no céu, né? Com uma caridade perfeita. Então eles vão rezar por nós, né? Até voltando àquela primeira objeção, nosso único mediador entre Deus e os homens, né? Se fosse aplicar isso assim, né? Então, excluindo qualquer mediação, mesmo de intercessão, não poderia nem pedir para outro rezar por mim aqui em vida também, né? O que seria absurdo e o que vai contra a Sagrada Escritura também. Na Sagrada Escritura a gente vê pedido que se reze uns pelos outros. Bom, a terceira objeção é a seguinte: Deus é tão bom que não precisa de intercessores para nos dar o que necessitamos. Não é? Deus é tão bom que não precisa de intercessores para nos dar o que necessitamos. A gente vai responder dizendo: Deus é tão bom que Ele nos dá intercessores para que possamos conseguir o que precisamos. Então, não, Deus é tão bom que não precisa de intercessor. Não, Deus é tão bom que nos deu intercessores. Então, se nós, pobres, né, e miseráveis que somos, se nós recorremos diretamente a Deus, pode ser mais difícil alcançar as graças de que nós necessitamos, né? Então, se eu preciso de alguma coisa diante do rei, que é bondoso, né, misericordioso, etc., mas chegou eu lá, inimigo do rei, porque eu ofendi gravemente, né, na minha vida passada, e continuo a ofendê-lo, ainda que levemente agora, bom, o rei vai ser bondoso? Vai. Mas se eu peço a ajuda de um amigo do rei, né, que não tem nenhuma mancha mais, ao menos, diante dele, ou se eu peço para a mãe do rei, é muito mais fácil de obter, né? E se o rei me dá a possibilidade de recorrer aos seus amigos e à sua mãe, é porque ele é ainda muito mais bondoso, ele quer nos conceder ainda mais graças, né? Então, se nós recorremos aos santos e aos anjos que já estão na glória de Deus, fica mais fácil alcançarmos o que pedimos, né? Então, bom, essa doutrina, né, da bondade, né, de recorrer aos santos, né, a intercessão deles, foi definida no Concílio de Trento e praticada na Igreja desde sempre, né? Bem, o que permite também que os santos, né, intercedam por nós, que nós recorremos aos santos que eles intercedam por nós, nós já vimos, né, no credo, a comunhão dos santos, né? E, finalmente, também já mencionamos, a caridade deles para conosco. Então, a bondade divina, a comunhão dos santos e a caridade dos santos, então, permitem essa intercessão para o nosso bem. Então, nós devemos recorrer aos santos e honrá-los, né?
como é que nós, com que culto, né, nós honramos os santos? Com um culto que se chama de dulia, né? D-U-L-I-A, dulia. Bem, nós vamos ver até no Tratado dos Mandamentos, na virtude da justiça, né? A virtude da justiça manda que nós respeitemos os superiores, né? Então, com relação aos pais, por exemplo, né, e à pátria, nós devemos ter a virtude que chama piedade, né? Piedade filial, piedade para com a pátria. Né? Com superiores, de modo normal, nós devemos uma certa reverência. Né? Então, aos santos, né, que já estão intimamente unidos a Deus, nós devemos um culto de dulia. Que é completamente distinto do culto de latria. Latria, a gente já acabou de mencionar nas finalidades da oração, a latria é o culto de adoração que se destina exclusivamente a Deus. Então, quando o protestante diz, vocês adoram as imagens, os santos, não entendeu nada, né? Ninguém está reconhecendo a imagem como soberano Senhor de todas as coisas e se submetendo a ela, né, com o culto de latria. Nem fazendo isso como santo. Né? Não, mas tem reverência, respeito ao santo, e a imagem nada mais é do que o culto prestado à imagem é um culto relativo, né? Não se presta o culto à imagem propriamente dita, mas à pessoa que a imagem representa. E é um culto de dulia, de respeito. E de respeito, de reverência, em que medida? Na medida em que aquela pessoa está unida a Cristo, na medida em que aquela pessoa é outro Cristo, pela graça. Né? Então não existe adoração demais, adoração dos santos, né? É um culto de dulia, de reverência, de respeito, né? De imitação, porque imitaram o nosso Senhor Jesus Cristo, e de recorrer a eles, né? Para a nossa santificação. Bem, então, o culto de latria para Deus, adoração, e o culto de dulia, né? Além disso, a gente pode ainda fazer algumas outras distinções, né? Por exemplo, o culto de hiperdulia. É o culto de veneração particular devido a Nossa Senhora, acima da veneração dada aos outros santos. Né? Primeiro porque Nossa Senhora é mais santa, e depois porque realmente Nossa Senhora tem uma particularidade de ser a mãe de Deus. Né? Então, é um culto chamado de hiperdulia, quer dizer, uma dulia, uma veneração mais profunda. Né? Mas que evidentemente não chega, nem de longe, né? De natureza completamente distinta a um culto de latria. Né? Então não é para dizer, como é evidente, né, para todo católico, isso é muito claro, a ex-presidente da República quer dizer que Nossa Senhora era uma deusa, né? Na época da eleição, né? Para fazer uma média, acho que conseguiu enganar muita gente que ainda foi eleita. Né? Então, hiperdulia, culto de veneração particular devido à Nossa Senhora, né? E tem também um culto chamado de protodulia, né? Que muitos dizem que é o culto devido a São José, né? O primeiro dos santos depois de Nossa Senhora. Então, é preciso ter claro essa distinção, né? Não existe adoração de imagem, adoração dos santos, etc. Não, existe uma reverência, um respeito, um desejo de imitá-los, porque imitaram o nosso Senhor Jesus Cristo, né? São exemplo para nós, e também de recurso a eles para que nos ajudem. Né?
E nós cultuamos os santos, né, naquilo que eles têm de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamente. Bem, quanto maior o santo, né, quanto mais santo o santo, maior o seu poder de intercessão, a princípio. Por isso se deve rezar particularmente a Nossa Senhora, né, medianeira de todas as graças, que é a mais santa de todas, né? Então, se quanto mais santo, mais eficaz a intercessão, eu devo rezar só para Nossa Senhora? Não, não é assim tão simples. É bom recorrer também aos outros santos, né? Porque, primeiro, para honrá-los, né, o que é bom, consequentemente eles nos ajudam. Depois também porque, em certo sentido, nós podemos ter rezando a um santo, né, em particular, nós podemos ter maior devoção na oração e nossa oração ser também mais eficaz por causa disso, né? E também, às vezes, pode haver uma ligação mais profunda com certos santos, né? Então, Santa Luzia me alcançou muitas graças, reza para ela. Bom, talvez não tenha exatamente a mesma eficácia, né, com todo mundo. Mas é bom porque favorece a devoção, então rezar também a outros santos, né? E além disso, digamos assim, há santos especialistas em algumas graças, né? Na gravidez se reza, por exemplo, a São Geraldo Magelo, então para o Frei Galvão. A moça que quer casar, reza para Santo Antônio. Bem, então, alguns santos são padroeiros de coisas ou de situações específicas e devemos procurar recorrer a eles também nessas ocasiões, né? Então, é bom recorrer aos outros santos também para dar a honra devida a eles, né? Ao mesmo tempo, é impossível ter devoção a todos os santos ao mesmo tempo, né? É impossível. Então, nós temos que escolher alguns santos que serão os santos de nossa devoção, né? Pelo nosso estado de vida, ou porque já rezamos e tivemos bons frutos, né? Em alguma situação específica, recorrer a eles, etc. Então, mas procurar ter esses santos, né, de devoção, o santo do nosso nome também, por exemplo. Então é impossível ter devoção a todos os santos ao mesmo tempo, não? Mesmo a ladainha de todos os santos não os menciona todos nome por nome. Bem, uma questão que nós já tratamos também sobre a intercessão das almas do purgatório, né? As almas do purgatório podem nos ajudar ou não, a igreja nunca definiu nada. Alguns creem que é possível, que as almas do purgatório intercedam por nós, outros defendem que essas almas só padecem e não podem interceder por nós. A piedade popular, legítima, né, tende a crer que as almas do purgatório podem sim interceder, né, por nós. Então, não é ilícito procurar recorrer a elas de uma maneira saudável, né? Em seguida, por quem devemos rezar, né? Já vimos a quem devemos rezar, a Deus e aos santos, né, e aos anjos. Agora, por quem devemos rezar? Em primeiro lugar, por nós mesmos, né? Evidentemente. Até porque a caridade tem uma ordem, né? Bom, evidentemente, amar primeiro a Deus sobre todas as coisas, depois a nós mesmos e o próximo como a nós mesmos, né? Então, podemos e devemos rezar, em primeiro lugar, por nós mesmos. Mas também devemos rezar por qualquer pessoa capaz da glória eterna.
praticamente, né? Nós podemos rezar por todo mundo, podemos até rezar pelos santos, né? Vou explicar mais para frente, se eu não esquecer. Não podemos rezar por todo mundo, exceto os que já estão condenados. Nós devemos rezar por todos aqueles que devemos amar. Devemos amar todos aqueles que são capazes da glória eterna. O nosso próximo, então, sem excluir os hereges, os excomungados, os inimigos, devemos rezar por todos. Bem, como diz São Tiago, rezai uns pelos outros para que encontreis a salvação. A comunhão dos santos, que a gente já estudou, assegura essa possibilidade, né, de rezarmos por todos esses que ainda são capazes da glória. Bem, devemos rezar pelo próximo, por caridade, né, por amor a ele, mas às vezes também por justiça. Às vezes nós somos obrigados realmente a rezar por alguém. Pelos nossos parentes, por uma pessoa que eventualmente tenhamos levado a algum pecado. Então, às vezes temos realmente obrigação de rezar. Bem, ordinariamente, nós não somos obrigados a rezar nominalmente, particularmente pelos nossos inimigos. Então, tem um inimigo X, quer dizer, alguém que me fez realmente um mal, né, uma injustiça. Eu não sou obrigado a rezar nominalmente por X, certo? Rezo pelo meu inimigo X, etc. Não. Mas se eu rezasse excluindo alguém da minha oração, rezo pela conversão dos justos, pela conversão dos pecadores, perseverança dos justos, exceto o X. Isso é um pecado grave, é um pecado mortal, seríssimo, né? Contra a caridade. Mas essas coisas existem. Então não sou obrigado a rezo pelo X, não, mas eu rezo por todo mundo, exceto o X, não, isso não posso fazer nunca. Né? E é mesmo preciso ter ao menos a disposição de alma para que, diante de uma grave necessidade do inimigo, então eu preciso ter a disposição de alma para que, diante de uma grave necessidade do inimigo, eu rezo por ele. Tenho que ter essa disposição, essa preparação de alma para rezar pelo meu inimigo, se realmente for necessário. Não. Bom, na verdade, o que se recomenda é que se reze pelo inimigo nominalmente, né? Até porque o pecado, ele é combatido pela virtude oposta. Então, uma caridade que vai até o ponto de rezar nominalmente pelo inimigo, vai vencer facilmente o ódio, a aversão, né? A falta de caridade. Então, nosso Senhor mesmo disse, né? Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz sair o sol para os bons e os maus, e chover sobre os justos e os pecadores. São Mateus 5, 44, 45. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. E nosso Senhor mesmo deu o exemplo, né? Rezando por aqueles que o matavam e pedindo o perdão para eles. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Claro, bom, que devemos começar rezando, principalmente pelos que nos são mais próximos, pelos familiares, por aquelas pessoas com quem convivemos, pelas autoridades, né, pelo Papa, pelo Bispo, pelo Padre.
Não começar rezando pela pessoa que nunca viu, negligenciando as pessoas com quem tem um dever maior, né? Bem, podemos e devemos também rezar pelas almas do purgatório. Então, devemos rezar por todos os vivos, né, que ainda podem alcançar o céu, e também pelas almas do purgatório. Essa oração pelas almas do purgatório pode ser por simples caridade, né, ou por dever de piedade, se são parentes nossos, né, que já faleceram, nós temos um certo dever de rezar por eles. Ou até mesmo devemos rezar pelas almas do purgatório por justiça. Se por acaso alguma alma que lá está por nossa culpa. Às vezes não é tão simples saber, né? Nem que a alma está no purgatório, segundo se é por nossa culpa. Então, às vezes uma oração um pouco mais genérica. Bom, rezo pelas almas do purgatório, principalmente aquelas que lá estão, por minha culpa. Né? E por aquelas que sou obrigado a rezar. Não é lícito rezar pelos condenados, né? Que já não tem mais propósito nenhum rezar por eles, não podem mais se arrepender, não podem alcançar o céu, né? Eles já estão completamente fora dos vínculos da caridade, não fazem parte da comunhão dos santos, né? Estão já definitivamente excluídos da glória. Bem, e o que nós devemos, ou podemos e devemos pedir na oração, né, para concluir essa parte? Na oração, nós podemos pedir licitamente tudo o que é lícito desejar. Tudo que eu posso desejar licitamente, né, sem pecado, eu posso também pedir licitamente na oração. Bem, são então basicamente dois tipos de bens que nós podemos pedir na oração. Primeiro, os bens espirituais. Aquelas coisas que são para o bem da minha alma, que me conduzem a conhecer, amar e servir a Deus. Aquelas coisas que me levam ao céu. A virtude, né, a paciência, a caridade, o amor a Deus, o arrependimento dos meus pecados. Graça de aprender a sofrer bem. Então, esses bens espirituais, né, quer dizer, que me unem a Deus, que me levam ao céu, que me santificam, eu posso e devo pedir, e incondicionalmente. Se eu rezar bem, pedindo esses bens espirituais, Deus vai me dar, infalivelmente. Certo? E não preciso botar nenhuma condição, se for para o bem da minha alma. Meu Deus, me dá graça de ser paciente se for para o bem da minha alma. Não. Sempre vai ser para o bem da minha alma. Não. Meu Deus, me dê o amor a vós, se for para o bem da minha alma. Não. Então, os bens espirituais, né, que nos santificam, que nos unem a Deus, que são precisamente as virtudes, né, de modo mais amplo. Então, nós podemos e devemos pedir incondicionalmente. São o objeto principal da oração. Né? O principal da oração são os bens espirituais. Os outros bens que nós podemos pedir são os bens temporais, né? Ou os bens terrenos. Podemos pedir um emprego, podemos pedir um carro, podemos pedir, sei lá. Bom, então, os bens terrenos, né? A saúde. Posso pedir? Posso. Mas, condicionalmente. E qual é essa condição? Desde que seja para o bem da minha alma. E desde que seja da vossa santa vontade. Então, desde que não prejudique a minha alma. Porque, por exemplo,
É um exemplo que eu sempre dou, né? Clássico. Ah, meu Deus, eu gostaria de ter tal emprego que ia ajudar muito a minha família, etc. E aí Deus não dá esse emprego. Por quê? Porque talvez não fosse bom para a sua alma. Né? Pelas companhias, pela mentalidade, vai ter mais dinheiro, vai se perder, não sei. Então, é condicional. Né? Que são bens que podem nos ajudar ou não. Né? O que interessa é a salvação da nossa alma. Então, assim, né, eu vou pedir a Deus um relógio. Bom, então já sei que é condicional, não preciso falar se for da vossa vontade, se for não sei o que. Bom, se eu quiser explicitar mais, né, para me convencer também disso, pode ser, mas assim, eu já devo ter essa consciência de que é condicional, certo? Então, os bens temporais nós podemos pedir condicionalmente, se for da vontade de Deus e se não for prejudicar a minha alma. Né? Então, os bens temporais eu posso pedir e não ser atendido, e isso ser para o meu bem. Bom, na oração, nós devemos ter esperança fundada, né, nas promessas de Deus e nos méritos infinitos de nosso Senhor. E é com base nisso, né, então, que nós podemos alcançar aquilo que pedimos, né, as graças e o auxílio de que precisamos, baseado nas promessas de Deus, nos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedi, achareis, buscar, achareis, batei, abri, se vos á. Tudo que pedis em meu nome vos será dado. Então, tem promessas divinas aí, né, que nos devem, então, levar a ter grande confiança, como a gente vai ver depois. Então, saber realmente que Deus vai nos atender se rezamos bem. E se é bom para a gente. Bens espirituais sempre são bons. E a oração bem feita, né, pedindo os bens espirituais, ela é infalível, como a gente já mencionou, para quem reza. Né? Se eu estou pedindo um bem espiritual para mim mesmo, eu estou pedindo corretamente, rezando bem, essa oração vai ser infalível, porque ao pedir bem, eu já coloco-me em disposição para receber efetivamente essa graça. Mas tem que querer, realmente, né? Meu Deus, eu quero a paciência, eu quero a humildade, né? Eu quero a cruz. Quando a gente pede uma virtude, o que é que vai acontecer? Vão vir as ocasiões para a gente praticar essa virtude. Se eu peço a humildade, vão vir as humilhações. Se eu peço a paciência, vão vir as contrariedades. Né? Se eu peço a graça de saber sofrer bem, vão vir os sofrimentos. Porque a virtude vai cair, Deus vai nos dar a virtude, né? E pronto. Não, para que também ter a virtude se eu não posso exercê-la? Né? Então, ao pedir a virtude, eu estou pedindo aquilo que vai gerar a virtude. Né? Então, ter essa consciência. Então não quero sofrer, para ser humilde precisa ter as humilhações, então não vou pedir não. Então você vai ser orgulhoso e vai para o inferno, né? Bom, então não adianta. Bem, quando a gente reza para o outro, né? Meu Deus, lhe dê a conversão, lhe dê a paciência, lhe dê a graça de sofrer bem, a nossa oração não é infalível. Porque o outro pode colocar algum obstáculo às graças que nós pedimos. Quer dizer, pela nossa oração, Deus pode dar a graça, vai dar a graça, né, para aquela pessoa, mas ela pode colocar um obstáculo. Né? Deus, que nos criou sem nós, outra frase famosa, né, de Santo Agostinho, Deus que nos criou sem nós, não nos salvará sem nós, sem a nossa cooperação. Então, quando eu rezo para um outro, é preciso que ele se disponha a receber a graça. Então, a oração não é propriamente infalível. Claro que Deus vai dando mais graça para essas pessoas. Em geral, ajuda, né?
Mas infalível mesmo é quando a gente pede bens espirituais para nós, né? E pedindo bem. Bom, então nós ficamos aqui nessa primeira parte. Alguma dúvida, questão? O senhor disse que não é lícito rezar pelos condenados. Como é que eu posso ter certeza que alguém foi condenado? Na verdade, a gente não tem certeza, a não ser de Judas, né, praticamente. Então, os outros se pode rezar, mas às vezes é preciso ter um pouco de prudência, né? Por exemplo, a gente pega um heresiarca, né? Então, a gente não sai por aí rezando publicamente, né? Vou rezar. Amanhã vai ter a missa pelo descanso eterno da alma de Lutero. Não, porque é um pouco complicado. Não sei se ele se arrependeu nesse momento, é possível, é bem improvável, né? Possível mas bem improvável. Mas Então, assim, é possível rezar, não tendo certeza, é possível rezar, confiando na misericórdia de Deus, mas, dependendo do caso, com prudência, né? Diga lá no fundo. Padre, uma vez explicando a respeito do culto, de Dolia e Perdolia, falaram que Perdolia era um culto obrigatório e de Dolia não obrigatório. Está certa essa questão? Não. Na verdade, é o culto aos santos, né? Ele tem uma certa obrigatoriedade também, né? Na economia da salvação, tal como Deus a fez, né? No Novo Testamento, na Nova Eterna Aliança. Então, na verdade, não é uma diferença de obrigatoriedade ou não. Claro que é muito mais necessário ter a devoção à Nossa Senhora do que a outros santos, mas é preciso também venerar outros santos, né? E é uma obrigação nossa honrar os santos, em geral, né? Às vezes não posso honrar cada um individualmente, porque são inúmeros, mas de honrá-los de modo geral e alguns especificamente. Na verdade, uma outra distinção que se pode fazer, né? Além da hiperdulia ser uma dulia mais profunda, até uma certa diferença de natureza no culto à Nossa Senhora, pelo fato dela ser mãe de Deus e de estar na ordem da união hipostática, né? A união hipostática é a união da natureza humana e divina no Verbo, né? Isso é a união hipostática. Nosso Senhor está, então, na ordem da união hipostática. Nossa Senhora participa da união hipostática de maneira relativa, né? Por ser a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, haveria uma certa diferença, né? Continuaria sendo um culto a Nossa Senhora, quer dizer, uma santa, né? A maior de todas, mas com uma pequena diferença de natureza também. E, evidentemente, nada a ver, nunca nada a ver com o culto de latria, absolutamente. Padre, Sim. em relação ao pedido de sinais, por exemplo, as pessoas fazem as suas orações e pedem que Deus apoie o sinal, ou Nossa Senhora apoie o sinal. No caso de novenas do Senhor das Rosas, eu acho que Sim. Nossa Senhora mande uma rosa para a pessoa que vai ter o pedido. Sim. Tem uma novena de Santa Teresinha que é assim, né? Também, alguém vai te dar uma flor até o final, é sinal de que você vai ser atendido. Olha, é preciso ter muita prudência, né? Que isso daí, na verdade, não é uma coisa que não se deve fazer, não. Porque é uma coisa em que o demônio pode entrar muito facilmente no meio. E até uma certa desconfiança, né? Uma ânsia, né? Para ver, Deus vai me atender, não vai, etc. Então, não é uma coisa, em geral, muito saudável, não. Né? Meu Deus, se for para eu ser padre, que queime uma lâmpada. Não tem sentido, né? Você vai tomar uma decisão dessa com base em queimar a lâmpada ou não, né? Meu Deus, me diga se eu devo fazer isso ou não, e tal coisa. Isso aí muitas vezes vai beirando até a superstição, né? Então a gente não se deve apegar a sinais assim que a gente pede. Claro que a gente tem que estar atento também às circunstâncias, né? Que Deus pode ir dando sinais, né? Mas pedir um sinal é bem complicado e a gente pode se enganar muito facilmente ou ser enganado pelo demônio, né? Que tem o poder de mexer com muitas coisas, quer dizer, que tem o poder de mexer com essas coisas, né? Sensíveis. Então, em geral, a gente se deve evitar. Agora sim, essa novena das rosas, por exemplo, já é uma coisa um pouco mais... Bom, primeiro que já é uma prática um pouco mais difundida, precisaria ver um pouco a origem, né, exata dessa devoção, né?
de onde é que ela veio, como é que ela se formou. Também não digo que essa devoção específica não deva ser feita em hipótese nenhuma, mas assim, esses pedidos de sinais é preciso ter calma, né? Ter muita prudência. Qual é a diferença de eficácia na oração? Estamos em estado de graça e não estamos em estado de graça? Eu vou chegar aqui, já na parte seguinte, com relação às disposições para se fazer uma boa oração. A primeira delas é justamente essa questão da graça. Eu vou aprofundar. Então pronto. Alguma outra coisa? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Pio V, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.